A referida classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal. Há, ademais, o risco de uso da força militar dos Estados Unidos contra o território nacional. Pergunta para essa turma se eles gostariam de ver uma intervenção militar brasileira agora ali, uma GLO ali. O Brasil precisa saber disso. A delação do Mauro Cid é ilícita porque foi mediante coação. Logo, o presidente Bolsonaro, Felipe Martins e tantos outros foram condenados por provas ilícitas. Então, devem ser inocentados. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Gonê pede que Flávio Bolsonaro seja ouvido pela PF sobre suposta calúnia contra Lula. É isso mesmo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, pediu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que devolva à Polícia Federal o inquérito que investiga o senador Flávio Bolsonaro por suposta calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo é que Flávio seja ouvido antes da conclusão definitiva da investigação. Segundo Gonê, o depoimento é necessário principalmente porque o Código Penal prevê a possibilidade de retratação no crime de calúnia, hipótese que pode afastar eventual punição. Na manifestação encaminhada ao STF, o Procurador-Geral afirma que, embora a Polícia Federal já tenha concluído o relatório final do caso, ainda é indispensável realizar a oitiva do senador. Moraes dá 48 horas a 7 tribunais de justiça. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que 7 tribunais de justiça apresentem esclarecimentos no prazo de 48 horas sobre o pagamento de verbas adicionais que podem contrariar os limites estabelecidos pela própria Corte para remunerações do Judiciário. A medida foi tomada após a divulgação de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, segundo a qual alguns magistrados receberam no mês de maio pagamentos que chegaram a 495 mil, mesmo após a entrada em vigor das novas regras definidas pelo STF em março deste ano. E Brasil envia observadores para debate sobre tarifaço americano e não vai discursar. É isso mesmo. O Itamaraty prioriza acordos diretos com autoridades dos Estados Unidos até meados deste mês. O senador Flávio Bolsonaro assegura fala no evento. O Ministério das Relações Exteriores decidiu não discursar nas sessões públicas sobre o tarifaço proposto pelo governo americano a produtos brasileiros. O evento internacional ocorre a partir desta segunda-feira. Os debates acontecem nos Estados Unidos. A gestão enviará apenas representantes da embaixada em Washington ao local. Pitoli, em um documento assinado pelo próprio chanceler Mauro Vieira, o Itamaraty admitiu o temor de os Estados Unidos utilizarem a força militar no Brasil por causa da classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. A informação consta em uma resposta do Itamaraty a um pedido de informação feito pela Câmara. No documento, o chanceler admite que a decisão dos Estados Unidos de classificar as duas facções como terroristas pode resultar em uma ação militar em território brasileiro. Abro aspas. A referida classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal. Há, ademais, o risco de uso da força militar dos Estados Unidos contra o território nacional. Fecho aspas ao que diz o chanceler. Ele ressalta que não houve comunicação formal do governo americano sobre a decisão. Segundo ele, a medida foi um ato unilateral dos Estados Unidos, o que desobriga o Brasil a se manifestar formalmente sobre o assunto. Ele disse ainda: o processo estadunidense de designação de facções criminosas como organizações terroristas é um ato unilateral que, portanto, não requer manifestação formal do governo brasileiro. Ainda assim, o governo brasileiro tem externado sua oposição a essa medida.
Fecho aspas ao que afirmou o Mauro Vieira. Além de eventual ação militar em território brasileiro, o chanceler lista outros problemas que a decisão pode acarretar. Segundo ele, a classificação pode ter impactos relevantes tanto no plano econômico quanto na soberania nacional. Problema para ele, né? Problema para o Mauro Vieira. Para mim é solução. Para mim é solução. E você quer uma intervenção americana contra o quê? Facções? Organizações terroristas? Você não quer? Vou fazer uma pergunta aqui. Só ver se batemos os 320 mil ali. Tô ansioso para você dividir a mamita. Hein, Edson? Tô de olho na mamita dele. Né? Teve uma região agora, não sei como é que está essa situação no Rio. Eu confesso que não acompanhei nos últimos dias, embora eu passei pelo Rio na última sexta-feira. Acho que é Rio das Pedras. Tem uma região ali, há 10 dias, em guerra civil, guerra. Aquela coluna de fumaça preta no ar por explosão, drones levando granadas, explosão daqui, explosão de lá, tiros, motos. É guerra ou não é? É. O governo federal está agindo para proteger o cidadão carioca? Não. Lembra da GLO, do Walter Braga Neto, tal, que deu uma sobrevida para o Rio de Janeiro? Por isso o Braga Neto está preso também, né? Provavelmente. Não vejo outro motivo, né? Aliás, preso desde 14 de dezembro de 24. Tá bom para você? 1 ano e meio preso o Braga Neto. Absurdo ou não é? Tempo de vida que não volta mais, né? Mas vamos lá. Essa turma ali de Rio das Pedras, 10 dias de guerra entre CV e não sei quem, facções. Pergunta para essa turma se eles gostariam de ver uma intervenção militar brasileira agora ali, uma GLO ali. Não sei como é que vai se dar com esse comando que está aí também, não vejo muitas saídas. Será que vai dar solução? Mas o que eu estou tentando te mostrar é o seguinte: pergunta para quem está no olho do furacão, vivendo o problema todos os dias. Pergunta se quem está passando por isso se apoia uma entrada dos Estados Unidos aqui para dar uma... nessa troca. Acabou. Resolveu o problema aqui, pegamos o líder aqui, capturamos não sei quem lá, o cara estava lavando dinheiro nos Estados Unidos, o cara estava praticando crime dentro de solo americano e tal. Capturamos o cara. Pergunta para quem está sofrendo hoje as consequências desse relacionamento diário com o crime se não gostaria de ver a intervenção. Então veja, quando Mauro Vieira fala para mim assim, nós estamos preocupados com a soberania. Que soberania? Eu penso na soberania da vida desses coitados que enfrentam e convivem com o crime todos os dias. Pergunta para ele, Mauro Vieira, para o cara que está lá agora naquela comunidade lá em Rio das Pedras do Rio, pergunta lá para aquela pessoa que está sofrendo todos os dias com drone, granada, passando pela sua cabeça, coluna de fumaça preta no ar. Pergunta se essa pessoa quer se livrar dessa situação ou se não quer. Soberania. Para com isso, Mauro Vieira. Eu quero é ver a solução para um problema enfrentado hoje por 25% da população brasileira, ou mais, porque na verdade são 25% do território ocupado hoje. Eu quero ver essa gente podendo sorrir de novo, né? Por quê? Porque o Brasil não faz nada. 10 dias de uma guerra no Rio. Guerra. Não adianta dizer que não é guerra. Drone levando granada é o quê? E aí o Mauro Vieira vai me dizer em soberania? Mauro Vieira, vocês falam sobre uma classificação unilateral por parte dos americanos, mas a gente já sabe o motivo. Você, representante do Lula, diplomaticamente falando, nós já sabemos, Lula não quer classificar como terrorista, mas a gente também entende, né? A gente sabe com quem ele anda, infelizmente, né, Mauro Vieira? Gente, olha só isso daqui. Tudo indica que o PGR e o STF querem anular a delação do Mauro Cid.
Mas não para beneficiar os condenados, mas sim para prejudicar o Mauro Cid e jogá-lo atrás das grades. Tá muito na cara isso daqui. Todo mundo achou que a delação do Mauro Cid já era assunto superado. Mas agora o PGR e o STF voltaram a tratar da delação do Mauro Cid. PGR pede à Polícia Federal que analise conversas de Cid sobre delação. Vamos recuperar alguns pontos importantes aqui para daí aprofundarmos nessa questão da anulação específica. Lembro que o advogado do Coronel Câmara denunciou que o Mauro Cid entrou em contato com ele. Inclusive, o Mauro Cid mandou uma selfie nessa conversa para provar que era ele, porque o Mauro Cid estava usando um nome falso, Gabriela R. alguma coisa. Aí, então, o advogado do Câmara passa a ter essa conversa, segundo ele, com o Mauro Cid. E ali o Mauro Cid desabafa. O Mauro Cid disse que foi coagido a delatar, que as coisas que colocaram na delação ele nunca disse, que era mentira as coisas que ele teve que assinar, um monte de acusações sobre a coação. Esse advogado, Dr. Kuntz, advogado do Câmara, vai até o STF e pede a anulação da delação do Mauro Cid, porque ela não foi voluntária, ela foi mediante coação. Perfeito. Atitude perfeita do advogado. Aí todo mundo viu que é marcada uma audiência, Alexandre de Moraes e Mauro Cid. Alexandre de Moraes diz estar dando mais uma chance ao Mauro Cid de seguir com a delação, senão a esposa do Mauro Cid seria presa, o pai do Mauro Cid, a filha do Mauro Cid, de 18 anos, seria presa, o próprio Mauro Cid voltaria para a prisão. Aí então o Mauro Cid diz o seguinte, que aquelas mensagens eram falsas, que ele não era dono daquele usuário, Gabriela R, e que ele nunca tinha travado aquelas conversas. E ele, Mauro Cid, bate no peito que sua delação era voluntária. E a delação, então, segue. Acontece que aquelas conversas vão para a perícia e agora volta da perícia algumas respostas da Microsoft e da Google, por exemplo. E essas respostas reacendem a discussão, porque chegaram à conclusão que essa conta que o Mauro Cid estaria usando, Gabriela R, mantinha contato, inclusive, com familiares do Mauro Cid, e o e-mail próprio do Mauro Cid estava vinculado nessa conta. Então você tem agora uma conclusão pericial e da própria Google, da Microsoft, que aquela conta, de fato, era o Mauro Cid. Então, o advogado do Coronel Câmara estava certo. Ele estava falando com o Mauro Cid. E o teor daquela conversa é o Mauro Cid denunciando a forma da delação, dizendo que a delação dele não era voluntária, não era verdadeira. Isso agora ficou muito grave de novo. Quantas e quantas pessoas foram condenadas apenas com base na delação do Mauro Cid? Por exemplo, Felipe Martins. Felipe Martins só está preso, condenado, exclusivamente pela boca do Mauro Cid. Não tem nenhum documento, não tem nenhuma testemunha, tudo que condenou Felipe Martins é Mauro Cid. E agora a perícia conclui que aquelas mensagens do Mauro Cid dizendo que sua delação era falsa mediante coação, de fato, eram verdadeiras. O caso envolve mensagens atribuídas ao tenente-coronel com o advogado de Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro. O PGR, então, pediu para melhor investigar agora o teor das mensagens do Mauro Cid. Por quê? Se de fato o Mauro Cid não fez uma delação voluntária, essa delação tem que ser anulada. Aí agora a gente entra mais detalhadamente a essa questão. Anulando a delação do Mauro Cid, qual a consequência que nós vamos ter? Nós vamos ter a anulação do processo do presidente Bolsonaro, do Felipe Martins, ou manterão as condenações e só o Mauro Cid vai preso? A explicação aqui ela é bem jurídica e eu quero aprofundar com você. Olhem só uma coisa. A doutrina e a jurisprudência vai dizer o seguinte: rescindindo o acordo de colaboração, permanecerão válidas as provas, permanecerão válidos os depoimentos que o delator, o colaborador, forneceu. Por exemplo, o colaborador vem
confessa o crime, coisa que o Mauro Cid nunca fez, mas tudo bem, né? Eu até denunciei isso da tribuna do STF. Então o colaborador vem, confessa o crime, entrega pessoas e mostra provas, entrega provas, documentos a corroborar suas acusações. Se essa delação ela é rescindida, o que acontece? O colaborador ele perde o prêmio, então ele perde o benefício de ficar em liberdade, por exemplo, e é condenado normalmente. Tá, mas aquelas acusações que ele fez contra outras pessoas, aqueles documentos que ele forneceu, o que acontece? Anula tudo? É aí que tá. Diz a doutrina e a jurisprudência que não. Como regra, não. Tudo aquilo que ele falou contra outras pessoas e documentos que ele apresentou permanecerão válidos, então mantendo as condenações que advieram das falas e documentos desse delator. A interpretação dessa forma vem da Lei de Organização Criminosa, artigo 4º, parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Ou seja, as provas que o colaborador produzir não poderão ser utilizadas contra ele, mas poderão ser utilizadas contra outras pessoas, aquelas pessoas que ele acusou. Então, em regra, anular hoje, rescindir hoje a delação do Mauro Cid porque ele quebrou o acordo, ele não podia falar com outras pessoas sobre a colaboração, porque tem disso. Quando você está fazendo o acordo de colaboração, há um sigilo, e ele quebrou esse sigilo. O colaborador assina lá um documento, um contrato, não deixa de ser um contrato, né? A delação premiada é um contrato, é um negócio jurídico entre acusação e defesa, e ele assina lá um termo de confidencialidade. Se ele quebra isso, ele quebra o acordo, ele perde o benefício. Então seria uma rescisão do acordo por parte da acusação, porque o Mauro Cid quebrou termos do acordo. Nesse caso, então, o Cid perde o benefício, mas tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele disse contra outras pessoas, todas as provas que ele apresentou permanecem válidas. Então, como regra, o que eles estão achando? Vamos rescindir o acordo com o Mauro Cid, e o Mauro Cid vai para a prisão e vai cumprir a pena dele porque ele quebrou o acordo. Mas tudo que ele disse contra Bolsonaro permanece igual, o que ele disse contra Felipe Martins permanece igual. Então, como regra, só o Mauro Cid sairia prejudicado aqui se houver anulação do seu acordo de colaboração. O presidente Bolsonaro e Felipe Martins, por exemplo, continuam condenados por essa interpretação. Mas tem uma questão muito sui generis, muito específica aqui, que eu discordo desse entendimento, que é o seguinte: o Mauro Cid, ele não quebrou o acordo porque ele simplesmente quebrou termo de confidencialidade. O Mauro Cid disse que ele foi coagido a delatar, ele foi coagido a mentir. Ele diz que as coisas que ele disse, colocou no papel e assinou eram mentiras que ele foi obrigado a dizer. Então, se você tem uma fala do Mauro Cid mediante coação, você não tem voluntariedade, que é um dos requisitos da delação. Então, se a delação do Mauro Cid ela foi mediante coação, ela não foi voluntária e ela é ilícita. Se você tem uma delação ilícita, porque mediante coação, tudo que saiu da boca do Mauro Cid é ilícito. Logo, presidente Bolsonaro, Felipe Martins foram condenados com prova ilícita. É isso mesmo. Se tudo que o Mauro Cid disse, ele disse por coação, significa que tudo que ele disse é ilícito. Então, se o que ele disse foi utilizado para condenar Felipe Martins foi condenado em prova ilícita. Ou seja, caberá aqui, nesse entendimento, revisões criminais para inocentar o presidente Bolsonaro e Felipe Martins, por exemplo, porque eles foram condenados exclusivamente com base nessa fala ilícita mediante coação do Mauro Cid. Se anularem a delação do Mauro Cid, caberão revisões criminais questionando a ilicitude das provas que condenaram Felipe Martins e Jair Messias Bolsonaro. Então, o que eles querem, provavelmente, tá me parecendo isso, é sacanear o Mauro Cid. Mas a consequência disso acabará sendo munições para que a gente faça justiça com essas
condenações absurdas. Nós temos Felipe Martins, eu visito Felipe Martins toda semana, conheço bem o seu processo e digo, Felipe Martins é inocente. Felipe Martins foi condenado injustamente, exclusivamente com base em falas ilícitas do Mauro Cid. Felipe Martins foi condenado exclusivamente mediante palavras que o Mauro Cid foi obrigado, mediante coação, mentir contra Felipe Martins. A justiça tarda, mas não falha, e eu sei que esse caso não chegou ainda ao fim. PGR e STF voltaram a discutir delação do Mauro Cid. Então, nós também, porque nós nunca vamos jogar a toalha e nunca vamos nos contentar com a condenação de um inocente. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado. Assim que houver novidades, eu trago para vocês. Mas o Brasil precisa saber disso. A delação do Mauro Cid é ilícita porque foi mediante coação. Logo, presidente Bolsonaro, Felipe Martins e tantos outros foram condenados por provas ilícitas. Então, devem ser inocentados, como sempre dissemos. Um grande e forte abraço a todos. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!